Eu tinha gravado um vídeo hoje mais cedo justamente sobre o julgamento, né? E eu ia demorar para gravar um outro vídeo, mas aí veio essa polêmica toda da criança lá do Espírito Santo que foi vítima de estupro e estava grávida. E aí fizeram essa constatação com a gravidez já há mais de 22 semanas e a criança, o bebê, o feto, com 500 e poucas gramas, mais de meio quilo. Fizeram uma avaliação técnica lá e não era possível fazer o procedimento, mesmo com autorização judicial, do aborto do Espírito Santo, e me parece que levaram para Recife. E foi motivo de muito barulho, de muita manifestação. E a forma que usaram para o aborto, não consigo achar outra palavra, para matar a criança, fruto do crime, foi uma injeção de potássio na cavidade cardíaca, ou seja, um veneno dentro do coração desse feto, ou seja, tem coração, estava batendo, tinha vida. Aí eu comentei alguma coisa no Facebook e me questionaram: Robson, e se fosse a sua filha? E se fosse uma das suas filhas vítima? É por isso que eu não estou fazendo julgamento de ninguém. Não vejo em condições de julgar a família dessa garotinha de 10 anos, porque é mais um peso para essa família que já tem uma criança com 10 anos, uma criança que é violentada, vem uma gravidez. Não dá para condenar a decisão deles. Não tenho a menor possibilidade de dizer que eles estão certo ou estão errado em ter cometido aborto. É lógico que estando aqui do lado de fora é mais fácil eu defender por convicção própria e também religiosa de que esse aborto não deveria ter ocorrido. Mas isso é porque eu estou aqui fora, né? Como me perguntaram se fosse com a minha filha, não sei qual era a decisão. Mas o que me causou certo incômodo é que as pessoas que decidiram por defender não o mal dessa criança de 10 anos, não o sofrimento dessa criança, mas defender a vida daquela criança que estava dentro da barriga dessa criança, ou seja, aquela vítima, essas pessoas foram apedrejadas demais, sabe? Falar que elas não poderiam porque não são filhos dela. Não, eu acho que se tem que respeitar a dor da família que decidiu por esse procedimento, e eu vou respeitar, mas eu tenho também que sair em defesa dessas pessoas que foram contra a morte. Veja bem, nesse caso nós temos alguns personagens. O desgraçado do estuprador, a criancinha de 10 anos, a vítima direta do estuprador, a família dessa criança, me parece que ela é cuidada pela avó, que também é vítima, e mais um personagem, que é o bebê de 22 semanas, com mais de meio quilo, que levou uma injeção, que levou uma facada no coração, né? Para ilustrar um pouco. Levou injeção, sofreu a pena mais grave que alguém possa sofrer, que é a pena de morte. Existia a possibilidade dessa criança de 10 anos ser tratada por psicólogo, ser assistida durante a gravidez, para que a gravidez fosse menos grave. Existia essa possibilidade. Existia a possibilidade dessa criança de 10 anos aceitar a filha ou o filho que ia nascer e ter uma relação de amor entre eles. Existia também. Por que não existia? O amor supera tudo, né? O amor rompe qualquer barreira. Então, tudo era possível.
Só não é mais nada possível para aquele feto que recebeu essa injeção letal. Ou seja, aquele que é fruto de um crime, que é fruto de um abuso, sofreu a pena sozinha. E eu não estou falando aqui porque eu sou um homem bondoso e de coração bom, não. Pelo contrário. Eu acho que uma injeção letal, e aí voltando para o caso, se fosse com a minha filha, eu ia matar esse desgraçado que tinha feito isso com a minha filha. Então não é que estou aqui defendendo a paz, o amor, a bandeirinha branca, não. Mas eu tenho que também falar dessa criança de 22 semanas, sabe? Todos tiveram direito de se defender, todos tiveram o direito de pensar qual seria a alternativa, todos tiveram o direito de decidir sobre a vida, né? A criancinha de 10 anos, a família que não queria ver aquele feto, aquela criança nascer e conviver com o resultado de um estupro, ou com a criança que estaria correndo entre eles, era resultado de um... Todos puderam decidir. A única que não teve a oportunidade de decidir nada e de viver nada é justamente o que tem menos culpa. Não diria menos, porque a criança de 10 anos também, evidentemente, não tem culpa alguma. Mas e esse bebê? Por que eu não posso sair em defesa desse bebê que estava dentro de um outro bebê, de uma outra criança? Não se está matando o mal pela raiz. Porque eu não posso nem chamar essa criança de 22 meses de mal. Qual é o mal dela? Ela é fruto de um mal. É fruto de uma ação demoníaca. De alguém que merece... Se a menina recebeu, ou a menina, o feto lá recebeu a injeção letal no coração, esse cara tinha que merecer dentro do olho uma injeção letal. Mas dos personagens todos, o que pagou mais caro foi o feto de 22. Então, quando eu faço essa exposição, eu queria muito que as pessoas que defendem o direito da criança em não ter essa gestação, não estou questionando isso, volto a dizer, olhando friamente aqui, talvez eu diria que eu não iria permitir que fizesse o aborto na minha filha, mas de repente na situação da família também faria a mesma coisa. O que a gente não pode tirar aqui é o direito de um grupo, ou da igreja, ou de quem quer que seja, defender a vida daquela que não tem culpa também, que é uma criança de 22 anos, de 22 semanas, com mais de meio quilo, que foi assassinada. E a morte dessa criança de 22 anos, de 22 meses, ela não é a garantia de que a criança de 10 anos não vai mais sofrer a dor desse estupro, que acabou. Parece até que, vamos matar o feto e pronto, a vida da menina volta ao normal. A menina não vai ter mais trauma. Que loucura é essa? Por que não vai ter mais trauma? Não sei, de repente a menina agora vai ter 2 traumas. Ela vai saber que ela tinha um bebezinho dentro da barriga dela, que ela de repente como mãe, uma mãe sem capacidade ainda de discernimento, mas talvez era uma mãezinha que já amava o seu filhinho. Não sei se ela não amava, não sei como era a relação dela. Eu só sei que pagou com a vida aquele ou aquela que tinha tanto culpa quanto a criança de 10 anos, sabe? É impossível você querer falar contra aqueles que estavam defendendo a criança de 22 meses. Essa criança, esse bebê, esse feto de 22 meses, ele tinha também que ter o direito de alguém defendendo e falando por ele. Por que ninguém pode falar por esse bebê? Eu não consigo ver as pessoas que estavam defendendo o bebê ou estavam contra o aborto. Essas pessoas não estavam falando que queriam o mal da criança de 10 anos, ou que queriam o mal da família, ou que queria que a família sofresse. Eles estavam defendendo o bebê, o feto. E é tão nojento atacar as pessoas que estavam defendendo o feto, como é nojento atacar a família que tomou a decisão pelo aborto. Qualquer objeção a esses 2 grupos é nojenta, é asquerosa.
Temos que entender a dor da família que tem uma criança lá, 10 anos grávida, decorrente de uma violência, de um estupro. É lógico que temos que respeitar, não tem como atacar a decisão dessa família. Seria odioso fazer isso, mas não é menos odioso você atacar um grupo de pessoas ou instituições religiosas ou não que se manifestaram e se manifestam contra uma injeção letal no coração de uma criança de 22 semanas. Não estou querendo ficar aqui todas as vezes divulgando o vídeo, mas assim, a minha capacidade de ficar quieto é muito pequena. Então, fica aqui meu registro. E estou fazendo isso porque eu recebi. Estou fazendo esse vídeo porque eu recebi essa pergunta. E se fosse com a sua filha? Então, é por isso que eu fiz essa exposição.